pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao canal Science Rocks. Eu sou a Gabriela Crelier, esse é mais um episódio da série Como Me Tornei Cientista, edição Mulheres da Ciência. Hoje estamos aqui com a professora Mirtes Garcia Pereira, que é professora titular da UF, do Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento e atua hoje na área de neurociências. Então, estamos aqui com a professora Mirtes Garcia. Muito obrigada pelo aceite desse convite. Como é que a senhora está? Como está a sua vida? Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui para conversar com você hoje. Prazer enorme. Vamos papear então um pouco sobre a carreira. Hoje ela vai dividir um pouquinho com a gente sobre os desafios de ser mulher, de ser mãe e ainda cientista, né? Além de tudo isso. Então vamos começar pelo começo. Como que foi essa escolha da graduação? Da graduação. Então, a minha escolha da graduação, eu acho que foi bastante, assim, confusa, como eu acho que acontece para grande parte dos jovens, né? Hoje eu vejo as minhas filhas, uma delas, né, já se aproxima, uma já próxima, né, bem próxima, e a outra ainda distante, um pouco distante, mas completamente perdida do que ela deseja fazer. Acho que, para mim, também foi um pouco assim, né? Tanto é que na época que eu fiz, no ano que eu prestei vestibular, eu só podia fazer um vestibular de federal, porque as outras faculdades federais do Rio iam ser no mesmo dia, então eu tive que escolher uma universidade, que foi a UF, e aí eu escolhi medicina veterinária. E, ao mesmo tempo, eu fiz um vestibular para um conjunto de universidades privadas, que na época era a Cesgran Rio, que fazia esse vestibular, e lá eu me inscrevi para engenharia eletrônica. Então, para você ver como que não tem nada uma coisa com a outra, para você mostrar como que eu não estava nada decidido entre o que eu queria ser. Como todos nós. Então, como eu passei na UF para medicina veterinária, era uma federal, eu acabei ficando no curso de medicina veterinária, e quando eu comecei, bastante em dúvida se eu não deveria ter feito o contrário, ter colocado engenharia eletrônica na UF, porque eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Então, assim, eu comecei a veterinária e cursei a faculdade de medicina veterinária. Assim, à medida em que eu fui fazendo o curso, eu gostava, na verdade, eu gostava da área biológica, da área de saúde, bastante, mas eu também gostava bastante da área mais de exatas, né? E durante a faculdade, assim que eu comecei a faculdade, eu tive a oportunidade, que eu acho que foi a oportunidade que definiu bastante, ou totalmente, né, o meu caminho. Porque no segundo período eu estava fazendo uma disciplina, que era uma disciplina de biofísica. E nessa disciplina, eu fiz essa disciplina com um professor que, na verdade, era físico, e ele dava uma biofísica em que ele integrava muito com a física, com a área de exatas, e eu adorei aquela disciplina. Foi aí que deu a junção que você precisava. Embora eu não tenha essa junção na minha carreira hoje, mas enfim, ali eu gostei muito da disciplina, e ele abriu vaga de iniciação científica na época, e eu e mais uma ou duas colegas, a gente foi fazer iniciação científica com ele. E aí, na verdade, ele pesquisava, né? Ele estava terminando o doutorado dele em neurofisiologia, e ele trabalhava com sistema visual e fazendo registro de atividade neuronal, né? Colocava eletrodos no cérebro dos animais para registrar atividade elétrica, fazia também muita histologia dos cortes cerebrais. Então, eu comecei a fazer iniciação científica e achei aquilo o máximo, assim, né? Tanto pelas linhas de pesquisa, quanto pela oportunidade de entender como é que o conhecimento era produzido. Eu, assim, fiquei completamente fascinada por descobrir qual é o caminho da produção do conhecimento, né? Que aquilo que a gente via nos livros, que eu estudava nos livros, originalmente tinham vindo de artigos científicos que foram produzidos pelas pessoas, que existe todo... Então, né, uma série de etapas até que o conhecimento é certificado por seus pares e chegar, por exemplo, a um nível didático, que é o que a gente estuda. Então, quando eu entendi ali no meu segundo ano de faculdade, que havia essa oportunidade dentro da universidade, que a universidade é que produzia o conhecimento que a gente estava estudando, que esse era um caminho possível, né, eu acho que ali eu
realmente não, é isso que eu quero fazer. Seja qual for a linha de pesquisa, eu quero trabalhar fazendo ciência, fazendo conhecimento, que eu sequer sabia que era assim que era produzido, né? E é muito legal, porque é muito importante a oportunidade que acontece nessas iniciações, né? Porque a oportunidade do aluno estar no laboratório, vendo a coisa na prática. Geralmente é ali que muitos cientistas se encontram. Exatamente. Eu acho que a grande riqueza, né, e eu acho que eu já deixo aqui o meu conselho para os alunos que estão nesse momento na universidade, para os que vão entrar, é que eu acho que essa passagem pela universidade, essa possibilidade de você se integrar dentro de um laboratório de pesquisa, mesmo que não seja essa linha que você vai seguir, você conhecer o método científico, conhecer como é que as perguntas são feitas, como é que elas são averiguadas, como é que tudo isso é produzido, né? Como é que esse conhecimento é produzido, é essencial para que a gente desenvolva um senso crítico para a nossa vida, mesmo que você não vai virar cientista, né? Seja qual for a profissão que você vai seguir, né? Saber identificar o que é um conhecimento, né? Se aquele conhecimento realmente passou pela sua verificação de pares, se aquilo realmente é um conhecimento, né? Que a gente possa, fidedigno, e que a gente possa acreditar. Então, eu acho que ter essa noção é uma das grandes riquezas, além da bagagem teórica que a gente adquire durante a universidade, né? Eu acho que essa experiência ela é fundamental. Muito bacana. E também ter começado na veterinária e hoje está numa área diferente, né? Ainda que perto, mas na verdade, assim, eu fiz a medicina. Então, como é que eu saí dessa medicina veterinária? Você falou que hoje eu trabalho com neurociência, né? Então, no segundo período, eu comecei, né, um estágio, um laboratório que era um laboratório de neurofisiologia. Comecei a estudar como é que o cérebro funciona, né? Como é que, nessa época, eu estudava como é que o sistema visual funcionava. Trabalhava com modelos experimentais animais. Então, o meu modelo experimental na época era o gambá, que tinha todo um propósito para isso. Mas, enfim, era um trabalho experimental. Você pode pensar assim, você não estava tão distante, afinal de contas, você estava estudando o sistema visual em um animal. Estava com o gambá. Pois é. Então, e ao longo da faculdade, não é que eu tenho desgostado, eu gostei bastante, tinham várias áreas dentro da medicina veterinária que eu achava super interessante, cheguei a fazer estágio, acompanhar bastante um professor de hematologia, então eu aproveitei bastante, assim, eu gostava muito da parte da clínica, mas eu nunca larguei a iniciação científica e sempre dentro da neurofisiologia, então foi um caminho natural, assim, eu sabia que eu queria fazer pesquisa, eu tinha entendido que aquilo era o que eu queria fazer da minha vida. Se não fosse na neurofisiologia, poderia ter sido em outras áreas. Eu realmente tenho, assim, muita facilidade de gostar de muitas coisas. Então, se fosse... Não, eu sou capricorniana. Então, assim, o que aconteceu? Eu terminei a minha graduação, eu já tinha feito muitos anos de iniciação científica, então, o meu trabalho de conclusão de curso foi em cima daqueles trabalhos todos que eu tinha feito ao longo de vários anos de iniciação científica. Então, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso em sistema visual do gambá, e quando eu terminei, o laboratório que eu acompanhava, né, ele ficava vinculado a um departamento que tinha aberto um curso de especialização, que era um curso de especialização em neurobiologia. Então, foi um caminho natural, assim, eu acabei me inscrevendo já no último semestre da faculdade, eu já estava inscrita na especialização e já fiz, paralelo, né, já tinha começado a cursar algumas disciplinas da especialização. E ali, durante a especialização, tinham outros laboratórios que pesquisavam o sistema visual com outras abordagens, inclusive um dos laboratórios pesquisava usando como modelo experimental o humano. E aí eu fui conhecer, na verdade, durante a iniciação, eu cheguei a fazer em outro laboratório que usava outras técnicas também com sistema visual, com outro modelo experimental animal. E aí eu fui conhecer como é que era estudar sistema visual, e aí a pegada era um pouquinho diferente, porque era um laboratório que usava sistema visual, estímulos visuais, mas olhava para funções mais cognitivas, olhava para a atenção, né, como é que o cérebro processa a atenção,
os estímulos visuais. E aí eu comecei, então, a trabalhar com um modelo experimental em humanos, com técnicas completamente diferentes. E aí veio o mestrado, e eu acabei fazendo essa guinada, né? O meu mestrado eu já tinha pulado para o modelo experimental em humanos e continuei dentro da neurociência. Aí eu entrei mesmo na neurociência, fazendo esse percurso, né? No doutorado, eu fui fazer o meu doutorado com uma professora lá da UFRJ, que é a professora Eliane Volchan. O que tinha de comum? Sistema visual. A professora Eliane Volchan, nessa época, estudava sistema visual há muitos anos, era uma pesquisadora super conhecida em sistema visual de Gambá, que era um modelo muito usado no Rio de Janeiro, tem toda uma história, mas enfim. E eu fui fazer o doutorado com ela, porque eu queria fazer, na verdade, trabalhos mais de anatomia, das vias visuais que projetam, né, das vias de processamento do estímulo visual para o cérebro. Isso não dava para fazer no modelo animal, eu queria retornar para essa minha experiência inicial, então eu fui fazer o doutorado com ela. Quando a gente começou a fazer o doutorado, eu cheguei a fazer uns 2 anos de experimentos em modelos animais, fiz registros de atividade cerebral também. Quando a professora Eliane começou a mudar a linha de pesquisa do laboratório dela, ela tinha os motivos, ela estava muito interessada no estudo de emoção, que era uma coisa que vinha chamando a atenção dela, e ela tinha feito um intercâmbio nos Estados Unidos com um professor que era um grande nome de emoção em humanos, e ela começou, né, a trazer, esse pesquisador veio visitar o Brasil, e ela começou a manifestar esse interesse de abrir talvez uma linha de pesquisa, de estudar a emoção em humanos. Eu estava lá, já com quase 2 anos de doutorado. A professora Eliane Volchan não tinha uma experiência com trabalho humano, a vida dela toda tinha sido experiência animal. E aí ela falou assim, Mirtz, você já tem alguma experiência em comportamento humano, você fez o seu mestrado nisso. Aí foi a junção. Aí ela falou, será que a gente... E aí eu resolvi fazer uma guinada, né? A gente, realmente, a temática de emoção, de estudar estímulos visuais que provocam emoção nas pessoas, era uma coisa que eu também tinha achado interessantíssima. E aí eu mudei a minha tese e passei a estudar agora o sistema visual usando estímulos visuais que evocam emoção e voltei para o modelo experimental em humanos, e a minha tese de doutorado, na verdade, foi com isso, né? Processamento de emoção no cérebro em humanos usando esses estímulos visuais. E aí, paralelo a isso, nessa época, a gente tinha começado, né, os primeiros experimentos no Brasil foi justamente envolvendo o grupo da professora Eliane Volchan, quando surgiu a ressonância magnética funcional. Ela tinha uma aluna que era a Janaína, que hoje em dia é uma pesquisadora lá na Escola de Londres, que fez, então, a primeira tese de doutorado aqui, usando esses estímulos visuais dentro da máquina de ressonância, para ver como que o cérebro das pessoas reagiam a esses estímulos. Nós éramos mais ou menos nós éramos do mesmo laboratório na época, né? Eu cheguei a participar um pouco com ela, que eram os mesmos estímulos que eu usava. Então, eu comecei a trabalhar com a parte de neuroimagem também. E no finalzinho do meu doutorado, eu cheguei a rodar um experimento com neuroimagem, com esses estímulos. E por isso, né, que mais uns bons anos depois que eu já era professora na UF, eu fui fazer o pós-doutorado na Universidade de Maryland em neuroimagem. Né? Então, eu fui fazer um pós-doutorado para me aperfeiçoar no processamento desse sinal, que é super complexo para se analisar, que é o sinal de ressonância magnética funcional. Então, eu fui lá para o departamento de psicologia fazer o doutorado com um professor que é especialista no processamento de dados de ressonância. Então, você vê, né? Eu comecei lá no Gambá. Porque veio construindo, né? Uma coisa. Foi construindo, né? Você tem uma pergunta ali, um fio que é comum, você vai mudando e, no fim, eu cheguei hoje em dia. Então, eu trabalho dentro de um laboratório que tem uma linha de pesquisa básica
que é estudando o processamento de estímulos emocionais pelo cérebro, como é que ele impacta o comportamento, como é que ele impacta nossas atividades cerebrais, como é que a gente integra, né, emoção com outras funções que o nosso cérebro desempenha. E a gente também desenvolveu toda uma linha, né, ao longo desse trajeto, como você deve imaginar. Se a gente tem um laboratório que está estudando emoção e como que a emoção impacta o comportamento, isso parece que lembra um pouco a psicologia, a psiquiatria, parece que conversa bem com esse tipo de profissional, né? E realmente o nosso laboratório, junto com o laboratório da professora Eliane Bolchan, que foi a pessoa que me formou, né? Ela desenvolveu, assim que ela fez essa guinada, uma grande parceria com o Instituto de Psiquiatria da UFRJ, com o IPUB, com quem nós aqui até hoje temos uma grande parceria, né? E com muitos profissionais da psicologia também. Então, hoje as nossas linhas no laboratório, no LabNEC, elas envolvem não só essa área de ciência mais básica, mas também uma grande parte das nossas linhas de pesquisa envolve essa parceria com a psiquiatria e com a psicologia, onde a gente desenvolve pesquisas um pouco mais aplicadas, envolvendo a associação com investigações de transtornos mentais, por exemplo. Tá? Então, foi assim que a gente saiu lá da medicina veterinária para chegar nessa integração com a psiquiatria, com a psicologia. Uma carreira bem bonita, como vocês viram. E ainda teve um pós-doc que foi fora do Brasil. Foi fora do Brasil. Como foi sair do Brasil? Como foi essa oportunidade? Você já era mãe? Eu já era mãe. Conta do Brasil. Chega a dar um cansaço. Então, eu fiz o meu pós-doutorado, eu já era mãe das minhas 2 filhas, né? Na época, elas tinham... A mais velha tinha 7 anos e a mais nova tinha 3 anos. Então, surgiu essa oportunidade de fazer o pós-doc, que era uma coisa que eu desejava muito, porque realmente representaria, né, uma oportunidade de me aprofundar nas técnicas de análise de processamento de ressonância. E aí eu decidi que eu ia. E todas as pessoas com quem eu conversava na época, a diretora da escola, alguns amigos, etc., falava assim, mas você vai com essas 2 crianças lá para o exterior sozinha fazer pós-doc? Nossa, mas você tem muita coragem. Eu ficava assim, mas gente, só vou ter em outro país. Requer muita coragem. Aí eu ficava assim, não, sabe quando você não quer pensar muito assim, né? Porque se você pensar muito, você não vai. E aí, enfim, claro que eu sabia que era um desafio, mas eu fui, realmente requeria bastante, foi bastante intenso. Se depara com aquela situação em que você não tem como ter a produção que você esperava que você teria, ou que as pessoas ou o mundo esperava que você teria ao ir para um pós-doc, né? E você pensa assim, agora você saiu, você está dedicada, mas eu estava dedicada ao pós-doc e a 2 crianças, né? Então, assim, eu tinha uma janela de tempo que era curta, né? Eu tinha que botar uma no ônibus escolar, a outra eu tinha que levar até a creche, deixar, tinha todo o processo que ela não ficava, eu tinha que ficar um tempão lá, até que ela foi na creche, tinha todo o processo para ela ficar. Aí eu pegava o metrô, ia até a universidade, mas aí quando estava 5 horas, eu tinha que sair correndo para chegar, aí pegava uma no after school, depois pegava outra na creche para depois ir para casa, e aí tinha todo o cuidado das crianças. Então, assim, foram muitos desafios, foi bastante intenso, foi bastante difícil, e eu acho que ficava, assim, um sentimento, né, de que eu não conseguia ter a janela de espaço, de tempo, de produção, que eu acho que era o que eu estava, que se esperava. E isso foi sendo muito angustiante, porque era uma situação que eu não tinha como, não tinha outra alternativa. Era o que eu podia fazer naquele momento, era o máximo que eu podia dar naquele momento. Então, foi muito desafiador, e eu ficava sempre refletindo, né? Será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Porque você não é só você, né? Você está impondo um estresse também para todo mundo, para sua família. Hoje em dia, eu acho,
assim, depois que a gente sai do sufoco, né? Acho que foi importante, acho que valeu a pena. Hoje em dia elas têm boas lembranças, né? Elas não lembram dos perrengues, esse é o lado bom. E acho que foi uma vivência, principalmente para mais velha, foi muito bom. Para mais nova eu ainda tenho minhas dúvidas, mas acho que para mais velha foi uma experiência muito positiva, então eu acho que no fim valeu bastante a pena. Quanto tempo? Eu fiquei 10 meses. Eu acabei não ficando um ano, já estava muito difícil no final, eu acabei retornando um pouquinho antes. Você não teve rede de apoio nenhum nesse tempo? Lá? Lá e aqui também, né? Não. Concomitantemente. Não. Aqui, esse é um parágrafo à parte, né? Lá, eu tinha o apoio das escolas, né? O pai das meninas chegou aí em alguns momentos, assim, pequenos, né? Que passavam um espaço curto de tempo, ele tinha o trabalho dele, ele não foi para lá. Mas ele chegou a passar, então os momentos que ele esteve lá foram mais tranquilos. Mas fora isso, era só o ambiente escolar mesmo, que era minha rede, né? Assim, fora dali não tinha nenhuma rede. Aqui no Brasil, a minha rede de apoio, na verdade, sempre foi, e esse eu acho que é o segundo aspecto bastante importante, né? Desde que eu comecei a minha carreira, agora já como professora, né? Depois que eu concluí a minha formação de doutorado, eu entrei para o laboratório, que é o laboratório onde eu estou hoje, que é o Laboratório de Neurofisiologia do Comportamento. E lá no laboratório, nós somos atualmente 3 professoras, né? E nós 3 somos mulheres, mães. Então, eu acho que isso fez, assim, acho não, né? Tenho certeza que isso fez toda a diferença, mudou tudo na minha vida, porque... Primeiro empatia, né? Exatamente. Então, quando as minhas filhas nasceram, né? A minha família não é daqui, né? Minha família mora no interior. Então, basicamente, a minha rede de apoio era a escola, né? Então, quando eu deixava as crianças na escola, eu vinha trabalhar. Porém, a gente bem sabe que filho pequeno, quando as crianças são pequenas, por exemplo, a frequência com que acontecem intercorrências, com que elas ficam doentes, etc., coisas que você não está contando, que era o que você tinha que fazer super importantes. Então, o que eu fazia? Está doente, mas não tanto, né? Quando está muito ruim, não tem jeito, você tem que faltar e tem que estar em casa. Não está doente, mas não tanto, mas não dá para mandar para a escola. Elas ficam para UF. As minhas filhas, assim, elas conhecem todos os meus alunos que já passaram, todas as gerações, então, e elas, desde muito bebezinha, antes de acabar a licença maternidade, elas estavam na UF, por sorte. Como eu continuei a linha de pesquisa em humanos, né, a gente não tem no nosso laboratório um ambiente que seja, né, nocivo, que seja perigoso para elas, né? O nosso laboratório basicamente são computadores, aparelhos eletrônicos, a gente não tem nenhum produto que pudesse causar problemas. Então, eu sempre trouxe as minhas filhas. Então, muitas professoras já levaram filho para a escola o tempo todo, porque é o desafio de ser mãe, a gente tem que fazer. Exatamente. Então, mas elas vinham com muita frequência mesmo, assim. Então, os alunos ajudavam a tomar conta, as outras professoras, né, a Letícia e a Isabel, compartilham o laboratório comigo. Cansaram de ficar, não, então agora você tem que fazer isso, e deixa ela aqui comigo um pouco. Então, assim, o avanço só foi possível, acho que eu só não desisti, porque eu acho que para muitas mulheres o desafio é demais, né? Porque realmente a gente tinha essa rede de apoio que era essencial. Muitas vezes aconteceu de precisar que alguém me substituísse, e elas me substituíam. Então, uma foi ajudando a outra. Esse é eu acho que essa rede de apoio, ela é definidora, assim, para garantir que a gente consiga continuar, apesar, né, dos desafios que realmente são muitos para a gente conseguir. E você falou também que a sua professora do pós-doc, não, do doutorado, foi uma mulher também, tem essas mulheres do laboratório. Sim. Está rodeada por certamente. Mulheres, e faz toda a diferença. Mas ainda com todo esse apoio, toda essa ajuda, toda essa prioridade que você viu, teve alguma dificuldade por ser mulher nessa trajetória toda? Olha, tem várias coisas que a gente... Então, a
apesar de todo o apoio, né, eu acho que foi muito difícil. Em vários momentos, a gente se sente muito cobrada, assim. Eu tive vários momentos que eu ficava me sentindo muito mal, assim. Eu sabia que era um direito meu, ou melhor, você sabe que é um direito seu, seu filho está doente, legalmente, você é responsável, você tem o direito de se afastar da sua atividade para você cuidar do seu filho. Mas apesar da gente saber disso, e apesar de você saber que isso é um direito seu, fica dentro de você uma culpa, uma sensação ruim de que você não está cumprindo, de que você não está fazendo como. E de onde vem isso, né? Porque, acho que é da mulher, a mulher sente culpa de tudo. Não é da mulher, eu acho que isso é colocado pra gente, total, né? Mas eu acho que a gente está carregando um peso que não era para ser carregado, né? Afinal de contas, se a gente se afastou para cuidar de uma criança, a gente está cuidando de um membro da sociedade. Na verdade, a gente não tinha que ser cobrada por isso, né? Punida nem ter esse sentimento. Muito pelo contrário, a gente está retribuindo porque a gente está cuidando, provendo cuidado para um membro que precisa de ser... Exatamente. Então, isso é muito difícil, porque a gente se sente como se a gente não estivesse cumprindo o nosso papel como profissional. E aí, se você, então, eu vou assim mesmo, e vou arrumar um outro esquema para o meu filho. Aí você vai, e aí você vem mal, porque você não está cumprindo o seu papel como mãe. Então, essa carga emocional que é colocada em cima das mulheres, ela cobra o seu preço, e é um preço muito alto. Então, você nunca tem a sensação de que você está fazendo a coisa, ou você está devendo para um lado, ou você está devendo para o outro. E acho que isso é muito difícil de carregar, assim. Então, apesar de ter conseguido, de ter chegado, de ter evoluído, graças a essas mulheres que sempre estiveram presentes, que me ajudaram, que não é só o estar lá e topar, tomar conta do seu filho, é o ouvir as suas lamúrias, é o dizer, também sinto isso. Saber como carregar essa... É saber compartilhar. Então, acho que isso fez toda a diferença, mas apesar disso, esse sentimento duplo é muito difícil. E a outra coisa que é muito difícil, assim, ao longo de todos os anos, você vai... São os pequenos comentários, as pequenas agressões que você vai vendo, né? Ah, você fez isso, mas quem que analisou esse dado para você? Você fica assim, você não entende. Não, porque não pode ter sido você. Né? Porque, sabe, a análise de dado não é uma coisa nesse nível, assim, não é uma coisa de mulher. Mas quem é que fez? Aí bota a pergunta do fulano. Quem que assinou depois de você? O fulano é que analisou esse dado? Não, fui eu. Então, isso repetidamente são coisas que, sabe, são aquelas microagressões que vão, sei lá, comentários que você escuta ao longo da sua carreira, nas suas apresentações, ou piadinhas sobre mulher, que você sempre... Então, tudo isso ainda são coisas difíceis que a gente tem que lidar e que a gente sabe que vão acumulando, né, infelizmente, nas nossas dificuldades, assim, né? Então, a gente ainda vive... Claro que temos melhorado muito, claro que tivemos avanços super importantes, claro que agora tem um monte de mulheres importantíssimas fazendo um trabalho que está mudando a visão, né, que está chamando a atenção para esses pontos. Então, esses movimentos, graças a eles, né, você deve estar acompanhando, como o Parent Science, que estão chamando a atenção dos impactos que tudo isso traz para as mulheres, né, em especial para as mulheres que são mães, para a carreira delas na ciência, mas essas coisas ainda são muito difíceis. Ainda acontece, né? Infelizmente acontece. E a gente gosta muito de falar sobre isso aqui, até para incentivar para as mulheres, porque às vezes já está nessa fase de maternidade, às vezes é uma questão até pensar, será que eu posso ser mãe agora, eu espero mais um pouco, eu faço o DOC primeiro, faço o DOC depois. Então são questões que a gente fica permeando a cabeça da mulher o tempo inteiro, além dessa culpa, tudo isso. E é uma grande questão. Então, a gente sempre fala aqui, né? Vamos incentivar outras mulheres,
envie esse vídeo para outras mulheres que você sabe que querem seguir carreira na área da ciência, porque a gente precisa de uma das outras para continuar e para a ciência continuar andando também, né? A gente tem que estar lá. Exatamente. A gente pode estar lá, com certeza. E, se possível, procure fazer a melhor rede de apoio que conseguir e procurar um ambiente, se for possível, ou faça tudo para que isso seja possível, escolha um ambiente que seja saudável, né? Pessoas que sejam construtivas para estar em volta, porque eu acho que isso é muito importante também. A gente escuta muito falar sobre as dificuldades do ambiente acadêmico, que a gente tem vivências, né, de uns laboratórios que são muito difíceis de desenvolver, que trazem uma série de problemas. A gente mesmo, no laboratório, a gente tem investigado muito essa questão da saúde mental, na pós-graduação e na graduação, e a gente vê que os índices são muito altos de possíveis transtornos mentais dentro dessa população. E acho que procurar um ambiente, um laboratório, que seja um ambiente acolhedor, né, que propague e que não só, que tenha o discurso e a prática de que a ciência é uma prática que é desenvolvida em grupo, né, e que as pessoas estão ali para compartilhar e não para competir. Isso vai fazer toda a diferença. Se você for mulher, vai fazer muito mais, porque a luta é grande, né? Por todas essas dificuldades que a gente estava conversando. Mas é possível, né? Por isso, claro que é possível. É claro que é possível. Pra gente que, apesar de muito difícil, a gente consegue. Eu fico muito orgulhosa dessa história da Angelito. Queria, inclusive, te agradecer por ter vindo, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado, todo mundo que assistiu até aqui. Você tem alguma página da sua linha de pesquisa? LabNec, UF. Vai aparecer o site do laboratório, lá tem todas as linhas de pesquisa, os nossos e-mails, os últimos artigos. Então, é o melhor lugar para acompanhar tudo que está acontecendo lá no laboratório, que é um laboratório, como eu falei, né, que, na verdade, somos você comentou no começo, né, mas eu, Letícia e Isabel, nós três coordenamos o laboratório. É só ir lá no site do LabNec, que lá tem um pouquinho de cada uma de nós, de todos os alunos, de todos os artigos e dessas linhas. Show de bola, lá você vai encontrar tudo, acompanha por lá. Muito obrigada a vocês que assistiram. Te vejo no próximo episódio. Um beijo.